Olá, pessoas, bem-vindas a mais uma aula português em 5 minutos com a professora Rosi. E dando continuidade à nossa série Oração Subordinada Adverbial, falaremos sobre o último C, do 6C TPF, a comparativa, certo? E falaremos também da temporal. E é fácil, super fácil, essas duas aqui são super tranquilas. A comparativa, gente, como o nome já diz, traz a ideia de comparação, certo? Ou seja, ela vai estabelecer uma comparação entre dois elementos dentro da oração, dois elementos distintos. Então, assim, ó, eu lambi meus dedos, vírgula, assim como os gatos fazem. Então, veja bem, nessa oração que eu coloquei aqui para vocês, eu estou tentando montar uma ideia. Então, eu lambi meus dedos. Então, eu queria mostrar para você que eu estou aqui comendo uma coisa deliciosa. A minha mão, olha a minha mão muito bem desenhada, diga-se, ficou toda suja e eu meti a língua nela, lambendo a minha mão. Só que eu queria falar isso para você com uma imagem mais bonitinha do que essa. Então eu vou lá e me comparo com os gatos, porque vamos dizer aí que os gatos são muito mais majestosos, né? Eles são delicados ali quando eles lambem as patinhas deles. Então aqui eu estou me comparando com um gato e a sua majestade de lamber os dedos. Perceba, são dois elementos diferentes, dois elementos distintos. E o assim como estabelece essa união, né? Porque, né? Ela faz a conjunção, ela conjuga essas ideias, tudo bem? Essa vai ser a oração principal, porque aquilo é essa informação que eu quero falar para vocês. Mas aí entra a minha subordinada substantiva adverbial, montando uma comparação para que você entenda exatamente qual é a imagem que eu quero que você tenha de mim, né? Majestosa como um gato, não como esse desenho que eu mostrei, ou sei lá, como outra coisa que você poderia imaginar. Um outro período também onde aparece uma comparativa, e esse é interessante, ó. Meu irmão é mais alto do que o seu. Olha que interessante essa oração. Aqui nós também temos um período composto. Há um período composto. Não tem, professora, mentira, porque só tem um verbo aqui. Se tem um verbinho só, é uma oração simples. Então, meu querido, embora as nossas aulas eu já tenha dito isso em alguma vez, e os seus professores também, enfim, o fato é que aqui nesta segunda parte eu estou com elementos ocultos. Primeiro, o seu o quê? O seu irmão, tá? Então, assim, meu irmão é mais alto do que o seu irmão, e aí eu vou colocar um outro verbo, é, né? Então, o meu irmão é mais alto do que o seu irmão é. Só que, justamente, para não ficar repetindo os mesmos verbos, os mesmos termos, a gente manteve aquela parte oculta. Entenderam? Só que aí a gramática, na hora de analisar, não vai querer que isso fique oculto. Então, ela vai entender, mesmo que esteja ali escondidinho, que isso aqui é uma oração subordinada adverbial comparativa, porque justamente eu estou comparando os irmãos. Inclusive, você já estudou isso daqui quando a gente fez lá o grau comparativo, né, de superioridade, igualdade, inferioridade, que o mais estabelece aqui que justamente é superioridade. Então, um irmão é mais alto do que o outro, né? No caso, o meu mais alto do que o seu. Né, meus palitos? Entendeu? Então, novamente, eu vou ter dois elementos distintos. Mas a palavra é a mesma, mas os seres são diferentes, tá? As palavras são as mesmas, mas os seres são diferentes. E aí são as nossas orações de comparação. E a temporal, professora? Não vai dar tempo, hein? Ai, vai dar sim, porque a temporal, gente, é super fácil, porque ela indica tempo pra gente. Então, veja, e o tempo não é só anos, né, semanas, mas são informações como essa, ó. Quando eu era criança, costumávamos brincar na rua. Então, olha só, costumávamos brincar na rua, é a oração principal, é a minha informação principal. Aí você olha para essas ruas super movimentadas das cidades, né, metropolitanas e pergunta, mas quando isso acontecia? E aí você entra com a sua subordinada adverbial temporal, dizendo quando, entrando aí com quando, nesse caso, fazendo o papel de conjunção, não de pronome, e aí você informa quando eu era criança,
lá pequenininha em Barbacena, lá em 1990, tá? Porque eu sou super jovem. É, mentira. Mas tudo bem, ninguém precisa saber. Então vamos lá. Então, nesse período aqui, que ainda dava para brincar na rua, as pessoas brincavam na rua, entendeu? Então aqui é temporal. Quer ver uma outra rapidinha, antes de terminar a aula? Enquanto você fica reclamando, outra pessoa já fez o seu serviço, tá? Então, tá lá. A informação principal é essa. Outra pessoa já fez o seu serviço. Não precisa mais ir lá fazer. Outra pessoa já fez. Não, mas quando? Enquanto você estava reclamando. Tá? Então, aqui novamente mostrou o tempo quando essa ação aconteceu. Então, assim, eu poderia falar, ó, há 10 minutos. Mas, neste caso, eu preferi estender um pouco mais. Coloquei esse enquanto que vai trabalhar como conjunção e vai indicar pra gente o quê? Tempo. Entenderam? Então é isso. Eu espero vê-los na próxima aula, quando nós falaremos das duas últimas classificações. Até breve!